Olá, como estão? Mais uma vez aqui no canal do Viva Vidas Vivas, vamos fazer mais uma terapia em grupo. Estou transmitindo tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube eu faço uma ediçãozinha, tirando alguns hiatos de comunicação, né? Às vezes eu vou dar uma olhada aqui na colinha, então às vezes eu dou uma lida, então dá um delayzinho. Então ali no YouTube eu faço uma pequena edição de cortar esses pedacinhos e fica, né, numa grade bonitinha, com as informações tal, que diz respeito à terapia em grupo e ao Viva Vidas Vivas. Então fica o convite para você que está me vendo aqui no Instagram, para também seguir lá o canal do Viva Vidas Vivas e acompanhar os vídeos por lá, porque a imagem é melhor, o telefone, como eu já disse em outras edições, o telefone que eu uso para fazer a transmissão do YouTube, a qualidade é antiga, né? O telefone é antigo, então a qualidade da imagem não é tão boa. E lá no YouTube a qualidade é melhor, o vídeo é maior e fica mais fácil de vocês poderem acompanhar. Fica aqui o convite também. Para o pessoal daqui do YouTube já, por favor, né, já vou fazer meu pedido de fazer inscrição, de curtir o vídeo se você gostar até o final e de repente compartilhar com outras pessoas. Para quem não conhece, terapia em grupo é uma proposta que nós temos aqui no canal de fazer justamente trazer a oportunidade de pessoas trazerem as histórias pessoais, normalmente vinculadas ou com alguma identificação sobre o conto que a gente está trabalhando na noite, né, ou no dia. Esses vídeos sobem sempre aos domingos, às 20 horas. Então a ideia é que, para tornar mesmo isso disponível, de vocês colocarem nos comentários uma outra questão que vocês queiram que seja ampliada, ou que tenha a ver com o mito, ou que não tenha a ver com o mito e vocês querem trabalhar de alguma maneira, ou propor algum vídeo, alguma história, para a gente poder fazer a ampliação e contribuir com o maior número de pessoas possível, justamente nessa temática, nessa pegada, nessa proposta de terapia em grupo. Bom, esse é o segundo vídeo das comemorações do Dia dos Namorados. Hoje já é um final de semana depois do Dia dos Namorados. O vídeo anterior eu contei o mito do Orfeu e Eurídice, que é sua amada, e tem toda uma dinâmica lá. Ele desce aos infernos para tentar recuperar a sua amada, e tem toda uma história bacana em torno dessa empreitada, né, dessa jornada heróica desse personagem importante na mitologia grega. E aí eu mencionei na semana passada que eu ia dar continuidade a essa comemoração, não para o mês todo, como foi o dia no mês das mães, né, que a gente fez os 4 finais de semana com temas de maternidade e maternagem. Esse não vai ser o mês inteiro na temática dos enamorados, né? Mas eu não podia deixar passar a grande aproximação que existe, tanto, né, da história que eu contei, do mito e da elaboração, da ampliação que nós propusemos em relação a essa mitologia do Orfeu, com a vinculação do filme que eu vou propor hoje. Este é o primeiro filme. Normalmente a gente traz mitos, contos, e aí a gente conta aquilo e faz uma ampliação sempre da perspectiva junguiana, na psicologia junguiana, mas com o firme propósito de fazer aproximações com as nossas próprias vidas, para poder ampliar, né, essa temática de modo geral. Esse filme traz até uma passagem que ele usa essa estratégia de falar da história como se ele fosse um terceiro para a esposa dele lá no final do filme, como se estivesse contando a história de uma outra pessoa quando é a história dela própria. Então é muito mais fácil a gente navegar por alguns temas, para elaborar algumas feridas, alguns traumas, da perspectiva de histórias parecidas, muitas vezes com as nossas, mas de histórias de outros, né? Mesmo que sejam ficcionais, como normalmente acontece com mitos. O filme que eu vou trabalhar hoje é um filme antigo, mas é maravilhoso. Como eu já havia anunciado e proposto e pedido e recomendado no vídeo anterior do Terapia em Grupo, que vocês assistissem. E quem ainda não assistiu, mesmo com esse vídeo de hoje, eu recomendo vivamente que vocês assistam o filme Amor Além da Vida, que é uma tradução para o português. É um filme, mais um dos maravilhosos e magistrais filmes do ator Robbie Williams. E
que eu gosto muito desse ator, gosto muito do trabalho dele, enfim. Vou fazer a abordagem sobre esse tema, que ele tem uma aproximação porque acontece um monte de desfechos no filme e ele faz algo muito similar, em certa medida, que o Orfeu fez para tentar resgatar a sua amada. A partir do orfismo, assiste o vídeo anterior, porque eu conto algumas coisinhas, embora eu tenha me restringido especificamente na temática ali dos enamorados, porque, né, é a temática do mês. O Orfeu é muito maior do que só o que eu trouxe na semana passada, mas a partir do orfismo, que depois que, né, tem toda uma demanda lá, tem uma divisão no Hades, que é o inferno, né, o submundo do panteão grego. E a partir dessa subdivisão que acontece no Hades, é muito análogo, né, fazendo um paralelo com a perspectiva judaica cristã, é dividido em Tártaro, Ébero e Campos Elísio. Em paralelo à judaica cristã, é inferno, purgatório e céu, né, paraíso. E aí a Divina Comédia, que é uma outra obra, esse filme ele também se inspira, vinculado na temática do orfismo, né, do Orfeu. Ele tem uma aproximação muito interessante por toda uma navegação em relação ao descer aos infernos, né, e as subdivisões e as etapas que tem lá. Esse filme é magistral nisso, com uma licença poética divina. Eu gosto muito desse filme e eu recomendo que vocês o assistam. Embora eu preciso alertá-los que, apesar de ser um filme antigo, como diz o Pondé, eu não vou me desculpar por você ainda não ter assistido ou não ter lido uma obra fabulosa e antiga como essa. O Pondé fala isso sobre as obras, né, literárias. E ele é bem sarcástico, mas ele tem razão, ele não pode se desculpar porque nós ainda não lemos livros ancestrais, né, e que tem toda uma temática e vamos dar spoiler. Então, afinal de contas, eu vou dar, sim, muitos spoilers, mas eu não vou falar tudo. O filme é muito mais do que eu vou trazer aqui hoje, então, ainda que vocês assistam esse vídeo, acho até interessante para, na hora que for assistir, ir assistir com uma outra perspectiva, com outro olhar, com outra audição, com outra percepção sobre todos os desfechos que acontecem ali naquele entorno. Estou aqui com uma colinha, que foi um trabalho que eu fiz, um artigo que eu escrevi, e eu faço uma ampliação bem bacana, então algumas coisas eu vou ler aqui porque tá bacana, então não vou desperdiçar essas informações, mas vou começar a contar o filme, partes, né, algumas partes desse filme. Vou tentar não me alongar tanto, porque eu tenho falado tanto, vou tentar não me alongar tanto hoje. Mas o filme Amor Além da Vida começa como termina, é delicioso, é um filme triste. Eu relendo o meu próprio texto em relação a esse filme, fiquei toda emocionada aqui um pouco mais cedo, e eu pensei, mas por quê? Eu já escrevi, já chorei tudo que tinha que ter chorado, e tô de novo aqui me emocionando. É engraçado, mas ao mesmo tempo é muito bom sentir essa emoção, né? Diz que nós temos ainda uma, né, evidência de que a sensibilidade ainda é presente, e isso é muito valoroso, especialmente no feminino, que não é uma característica exclusiva da mulher, por favor, hein? Presta atenção nisso, porque eu falo um pouquinho no vídeo anterior sobre a temática de ânimo e ânimas, olha lá também. Bom, vamos lá. O filme começa como termina. Eles dão conta, assim como Orfeu e Eurídice, que eles se entendem como almas gêmeas, né? As partes de um mesmo ser integrado. Então eles se reconhecem como almas gêmeas, e o início do filme, assim como termina, esse filme, para quem ainda não viu, ele transcorre, e aí ele vai amarrando com flashbacks de acontecimentos anteriores. Então vai se contando o filme com um monte de alternativas de interpretação bem interessante. Lá no fim do filme mostra como eles se conheceram, então por isso que eu tô falando. E aí mostra como que aconteceu o primeiro encontro desse casal. E aí eles são crianças ainda, estão num lugar lindo, né,
assim, deslumbrante. E aí eles estão num barquinho, vão lá velejar e tal, e um bate no barco do outro. E aí nisso, né, eles se apaixonam no primeiro olhar, né? É muito poético tudo que eles, da maneira como eles colocam ali no filme. Então tem lá, inclusive a imagem deles numa outra era, numa outra década, e depois eles presentes de novo nessa reencontro. Você percebe que o tempo evolui, né? Não é a mesma época que está se passando, mas a ocorrência, né? O encontro, os personagens são os mesmos. Mais uma vez, mais uma evidência que eu sempre falo para os meus clientes, que é bom que a gente esteja atento ao que está acontecendo no nosso entorno, porque se a gente simplesmente negar, negligenciar, postergar, fazer de conta que não está ali, inevitavelmente aqueles eventos vão se repetir, não para nos fazer sofrer, sabe? Não para nos penalizar, mas para fazer a gente aprender e fazer os processos de atravessamento e evolução, né? Dar saltos de processos evolutivos ali no contexto. E aí é o que eu sempre digo, muda o cenário, muda os personagens, mas o cerne da questão que está sendo proposta ali para nosso próprio desenvolvimento costuma ser o mesmo, né? Prestem atenção nas próprias vidas, porque isso é muito, muito mais recorrente do que nós podemos perceber e querer eventualmente, né? E aí eles se encontram ali, crescem, né? Continuam próximos, aparecendo os pedacinhos, eles crescidos, né? Enamorados, tal, casam, se desenvolve profissionalmente. Ela é uma artista e ela faz curadoria de exposição, né? E ela faz todo esse processo se envolvendo com pinturas e com artistas de modo geral. Ele é um pediatra, é um médico pediatra que é muito, né, para quem já viu obras do Robbie Williams, né, ele é muito afetuoso, é muito gostoso de ver ele interagindo ali, especialmente com as crianças. E aí eles se desenvolvem profissionalmente, são muito bem sucedidos em cada profissão. E tem filhos, tem 2 filhos, uma menina e um menino, o menino mais velho, a menina um pouco mais nova, mas já crescidos também. E aí mostra uma das cenas que eles estão ali num café da manhã, no melhor estereótipo de família feliz mesmo, porque são mesmo uma família feliz, tá? A esposa, o marido, as 2 crianças e tem uma empregada, né? Uma auxiliar ali que está fazendo parte, compondo o contexto. E aí ela recebe ali uma informação, uma demanda de trabalho que está tendo algumas mudanças, né? E ela precisa resolver rapidamente, porque vai ter uma exposição, vai ter alguma questão com a temática do trabalho dela. E normalmente é ela que leva as crianças para a escola. E nesse dia, por conta do trabalho, ela, né, acaba pedindo para a cuidadora, para auxiliar do lar dela lá, levar a criança, os filhos dela para a escola, e ela vai trabalhar, e o marido vai trabalhar, todo mundo se despede e fica tudo maravilhoso. Eu faço os paralelos, já vou fazendo os paralelos com o mito do Orfeu, muito parecido com o que acontece quando eles se casam, né? Tá todo mundo maravilhosamente feliz, é festa para todo lado, ele chama lá o deus Imeleu, que é o deus das cerimônias, que normalmente era convidado justamente para evidenciar a esperança, né, de bom agouro, de um bom casamento, de uma boa vida com aqueles novos casados ali. E lá no casamento do Orfeu e da Eurídice, o Imeleu tem uma tradição, né, quando ele visita os casamentos, ele leva uma tocha, ou a tocha, né, ele leva uma tocha acesa, ou acende a tocha lá no casamento, que é um rito, tá, uma cerimônia. E aí, conforme a opulência daquela chama que se espera daquela tocha, uma representação de longevidade, de fortalecimento, né, de resplendor que vai permear a vida daquele jovem casal. E no caso do Orfeu e da Eurídice, essa tocha que o Emeleu leva lá para fazer o rito, né, da cerimônia, não se acende.
né? O que se tem no lugar da chama é uma fumaça negra e densa que, no caso do casamento deles, é uma sinalização, uma representação de mau agouro, que é o que se procede com o mito dele. Mas eles estão tão inebriados com a felicidade que nem se dão conta que deu ruim para a tocha, né? Que não funcionou, que não é próspero, né? A união que eles estão ali formando naquele momento. E aí, muito parecido com o que acontece aí com essa família, né? Muito feliz, muito amada. E aí todos saem para trabalhar, os pais saem para trabalhar, as crianças saem com a empregada para ir para a escola, e no caminho da escola acontece um acidente de carro e que não tem sobreviventes, todo mundo morre no acidente, e a esposa fica profundamente culpada, porque ela, no pensamento mágico de mãe, né, muitas vezes são acometidas por alguns pensamentos mágicos de proteção mesmo, de autopunição, nesse caso específico. Ela tem um pensamento mágico de que se ela, e eventualmente quem sabe, de que se ela tivesse dirigindo, né, aquele carro, que ela teria um movimento instintivo, né, vinculado à temática da maternidade, que ela conseguiria salvar as crianças, independente dela própria ter morrido eventualmente ali no acidente, mas ela acha que se ela estivesse lá, ela teria salvado os filhos, e ela acha que ela é responsável pela morte das crianças, porque ela não foi levar os filhos, porque ela foi trabalhar. Aí tem toda essa temática da questão, né, trazendo para as nossas próprias vidas, para o nosso dia a dia, né, de como é que a gente se relaciona com os afazeres do dia a dia, né, o quão prioritário, o quanto de tempo nós estamos dedicando a cada coisa, tanto no núcleo familiar, quanto no núcleo profissional, quanto nos tantos outros núcleos que nós interagimos de muitas maneiras. Fica aí a chamada de reflexão, não que a gente precise se culpar, mas né, não acho que se ela estivesse lá, ela teria salvado as crianças, não é essa a questão, mas ainda assim é uma boa reflexão também pensar em quais são as nossas as nossas vinculações, né, as nossas presenças em cada momento que nós estamos interagindo ou não dentro dos núcleos onde estamos inseridos. E aí ela cai numa profunda depressão, tenta cometer suicídio em alguns momentos, né, não consegue, e ela acaba sendo internada numa clínica psiquiátrica e fica lá por um longo tempo. O marido é absolutamente apaixonado por ela, reprime toda a dor que ele também sente, porque no caso do marido ele perde 3, né, ela perde os 2 filhos e a própria vida, obviamente, né, porque ela não comete suicídio, mas ela, por um período grande, né, e longo, ela morre para a própria vida. Ela fica ali, de novo fazendo um paralelo com o mito de Orfeu, né, quando para quem não acompanhou, a Eurídice, ela acaba sendo picada por uma víbora e morre, né, tem todo um desfecho, um acontecimento importante lá, e aí ela desce ao submundo, e aí tem um momento que o Orfeu tenta ir lá resgatá-la e reencontra ela no submundo, e ela está com aspecto fantasmagórico, né? E aí ela tá, é um bom paralelo, uma boa representação, inclusive, da imagem dessa mãe que se mortifica por conta do acontecimento fatal dos filhos, né, e da empregada. Ela também está com um aspecto cadavérico e apagada para a vida e tudo mais. O marido, como eu mencionei, ele reprime toda a dor de perda dos 2 filhos, né, e da esposa, porque ele também perde a esposa simplesmente deixa de ser a esposa dele e fica ali vivendo o inferno dela na terra, né, ela acaba conjurando toda essa energia destrutiva para si própria e para o relacionamento dela, obviamente. O marido resiste bravamente, né, com essa
repressão dos próprios sentimentos de perda, né? Ele não elabora o luto. Lá na frente ele vai fazer esse processo de elaboração, mas nesse primeiro momento ele não elabora o luto. Ele deixa de viver, inclusive, a própria vida a partir de então por um grande e longo período, para viver a vida da esposa e para a esposa. E ele fica constantemente visitando ela, ele não desiste dela, por muitos e muitos meses ela fica ali naquela clínica, e aí até que chega um momento que a esposa entrega para ele os papéis do divórcio. Né? E aí ela quer se divorciar dele, ele fica atônito, né? Como é que ela quer se divorciar dele? E aí ela explica, né? Tem várias coisas, no filme inteiro tem um monte de coisas, gente, eu tô cortando bastante, então recomendo que vocês assistam. Mas ela argumenta que eles não são mais iguais, né? E ela argumenta que eles não são mais iguais porque o marido não é capaz, pelo menos na perspectiva e na ótica dela, de sofrer a perda dos filhos dele, né? É como se, para ela, numa certa medida, é como se ele não se importasse. E, na verdade, ele se importa tanto com ela própria que não teve tempo, que ele negligenciou, de fato, a própria elaboração de luto que ele também experimentou, ele também viveu esse luto, ele também perdeu os filhos. E aí ele não assina, né, continua insistindo e visitando ela sistematicamente. Ela, a partir de então, para de falar com ele, né, ela continua recebendo as visitas dele, mas ela simplesmente, ele tenta conversar com ela de muitas maneiras, tentar acessá-la de muitas maneiras, mas ela se nega sistematicamente a interagir com esse marido apaixonado, até que chega um momento que ele desiste. Mas ele desiste fazendo uma última tentativa, uma última cartada. E aí ele chega lá com o divórcio assinado, com uma passagem de avião só de ida. E aí ele fala para ela que ele tá indo embora, né? Que não porque ele não a ama mais, mas porque ele chegou à conclusão que ele continuar fazendo essas visitas e insistindo em estar próximo dessa mulher que ele ama tanto, que isso aumenta ainda mais o sofrimento dela, não só por ela ter evidente ali a constatação de que ela se sente responsável pela morte dos filhos e pela morte dos filhos dele também. Ele acha que ele chega à conclusão que ele continuar insistindo nessa relação é aumentar ainda mais a dor dela, e por amor ele decide se afastar dela. E aí ele beija ela na testa de maneira fraternal, e é um aspecto significativo. Ah, mais um detalhe, ela usa umas frases, né? Eles têm várias frases, né? Quando ele fala e explica por que é que que eles são diferentes, né? Que ela não reconhece a dor nele sobre o mesmo evento, né? Ela pega e fala para ele: quando a gente ganha, perde, se referindo ao fato de que ele conseguiu se blindar da própria dor, né? De experimentar a dor que ela está experimentando. E apesar de ele ter conquistado essa blindagem, né, ele acaba perdendo a conexão com ela, né? Ela acaba se desconectando dele porque ela não consegue mais reconhecer o amor nele. E aí, na hora que ele está se levantando, depois que ele beija fraternalmente o rosto, né, a testa dela, ela segura ele, né? O primeiro contato depois de um longo tempo, ela segura ele, né, e rasga a passagem, né, eles conversam ali, rasga o papel do divórcio, eles conversam ali, e a partir de então eles elegem este dia como duplo D. E o duplo D significa decisão sobre o divórcio, né, bacana, simbólico, interessante, maravilhoso. E a partir de então ela começa a se restabelecer, a partir de então ela de novo consegue fazer a conexão e a união desse casal. É muito parecido, né, com a Descida dos Infernos do Orfeu, que ele tem toda uma demanda lá, um contexto importante, que é legal que vocês vejam lá o mito. E aí ele consegue, no primeiro momento, resgatar a esposa sobre uma condição, uma única condição,
de que ele deve, porque é um longo caminho, para quem não conhece o mito, é um longo caminho da superfície, né, da onde é a Terra, banhada pelo Sol, iluminada pelo Sol, descendo por uma fenda e faz todo um trajeto gigantesco, com uma série de desafios que acontecem ali no mito até ele chegar à esposa. E aí os reis do submundo, que são Hades e Perséfone, estabelecem uma única condição de que sim, ele pode levar a sua amada de volta ao plano dos vivos, porque o Orfeu está vivo, mas a Eurídice está morta. Ela pode retornar com ele, desde que ele siga o trajeto todo de volta até a superfície da Terra, na frente, a Eurídice atrás, e que ele não pode se voltar para trás para olhar para a esposa sob nenhuma condição, até que eles cheguem na superfície banhada, né, iluminada pelo sol. Nesse contexto, esse paralelo quando, pelo menos por uma pequena faixa de tempo, ele acaba recuperando assim, a Eurídice. E o casal, né, esse marido apaixonado, ele acaba recuperando também a sua esposa, porque ela, né, acaba saindo desse estado depressivo de luto profundo, né? E aí ela acaba se reestabelecendo, mas naturalmente, como é natural, especialmente depois de um episódio importante, profundo e longo de depressão, como foi o caso dela. É um processo longo, né, com muitos altos e baixos, com várias crises de ansiedade, mas ela de novo volta para a vida, ela sai da clínica e eles elegem este dia, esse fatídico dia, como dia de duplo D, e eles passam a partir de então a comemorar como se fosse uma segunda núpcias deles, né, de comemoração de reencontro desse amado casal. E a vida transcorre, né, entre os altos e baixos dela, e aí num belo dia ela está em mais uma de suas crises de ansiedade, liga para ele está trabalhando, atendendo uma criança, porque ele é médico pediatra. Ele, obviamente, até por conta dos interesses da esposa, ele já sabia sobre arte, ele também devia ter uma grande sensibilidade sobre essa temática de atuação do ser humano, né? Mas depois disso, seguramente, ele deve ter se aprofundado, porque ele sabe conduzir o trabalho dela como se fosse ela, né? Ele obviamente, ele vive para ela e a vida dela. Ele negligencia todos os próprios interesses em função da amada. Ele vive em função da ânima, né? Da animadeira. Gente, isso não significa que isso é de todo negativo. O problema é que quando a gente vive a vida do outro, a gente negligencia a nossa própria vida, a nossa própria existência. É o que eu sempre conclamo os meus clientes de assumirem o protagonismo da própria vida. Isso não significa excluir os outros personagens da vida. Isso não significa que os outros personagens não são relevantes e importantes para o nosso próprio protagonismo em nossas próprias vidas. Agora, quando a gente vive só a vida do outro, nossa, principalmente mães, né, que tem essa demanda importante, quando a gente vive só a vida do outro, as mulheres de modo geral, né, hoje mudou bastante, mas ainda é muito presente, muito forte, né? Quando a gente vive a vida do outro e para o outro, a gente a gente para de decidir por nós, mas a gente passa a decidir única e exclusivamente pela aceitação e aprovação do outro, do que o outro espera. E muitas vezes, estes tantos outros não fazem a menor ideia de todo o sacrifício que muitas vezes nós estamos fazendo. E que normalmente, não raro, aliás, é muito recorrente, por toda essa dedicação, muitas vezes vem consciente ou inconscientemente, né, atrelado a uma série de cobranças e pré-julgamentos e expectativas que também não raramente são frustradas sistematicamente. Fica aí mais essa provocação de vocês observarem como é que está, né, o nível de protagonismo e de consciência desse protagonismo em suas próprias vidas, e também, né, quando não protagonista, ou mesmo que seja
intermitente esse protagonismo, essa consciência do protagonismo, né, quais são as expectativas e as cobranças, né, subliminares ou escancaradamente explícitas, né, que nós fazemos em relação aos nossos comprometimentos, né, as nossas doações em relação ao outro. Né? O outro muitas vezes não faz ideia do que nós estamos fazendo e se faz, se eventualmente faz, eles não estão necessariamente obrigados a atender às nossas expectativas, principalmente se ele estiver sendo protagonista da própria vida. Fica a recomendação de reflexão sobre esse ponto também. Voltando ao filme, eles estão lá, ela totalmente desequilibrada, porque houve uma série de mudanças na curadoria que ela está fazendo, na exposição que vai acontecer lá. Ela já havia feito algumas mudanças, houve mais uma desistência de algum artista, provavelmente, que comporia ali toda a exposição que ela estava organizando. E aí, com mais essa desistência, ela desestrutura e liga para ele desesperada, absolutamente perturbada. Ele, com a criança, ele tem ele toca, ele continua fazendo a consulta com a criança de maneira muito lúdica ali, tocando o tratamento e o atendimento que ele está ali dentro, mas com ela no telefone. Vai até a gaveta, pega lá, tem todo um processo lá né, ele tem um material lá pronto para quando ela precisasse. E ele propõe, com base, porque ele também sabe do que se trata o trabalho dela, naturalmente, ele toca o dele, eu dela, né? Ela tocando, mas ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo e quando ele precisa fazer algumas inferições, ele faz de maneira muito consciente, porque ele também se organiza nesse sentido. E aí ele acaba propondo algumas alterações que resolvem o problema dela, ela se acalma, ela fica mais tranquila, mas aí ela fala que ela vai se atrasar porque este dia, especialmente, é o dia do duplo D, que eles, né, acabam elegendo como um dia importante, e eles sempre se encontram, saem para jantar, para fazer a celebração, né, para fazer toda aquela temática, aquela demanda que normalmente acontece quando tem, né, esses eventos importantes. E aí o marido, ainda atendendo a criança, fala para ela, não, então deixa que eu vou pegar, sei lá, 1 ou 2 quadros para poder agilizar, né? Você vai fazer alguma outra coisa, vai tocar alguma outra demanda, alguma outra atividade que faz parte né, de preparar a sua exposição, e eu vou em tal lugar buscar os quadros para você, entrego para você, e aí isso agiliza e a gente consegue fazer a nossa saída, né, o nosso jantar de comemoração. Fica tudo acordado, tudo lindo, maravilhoso. O marido termina o trabalho dele no final do dia. No final do dia, ele sai. E aí acontece, gente, não vou contar também tudo que acontece ali no evento, que é legal vocês assistirem. Mas, lamentavelmente, é mais um spoiler. O marido, nessa ida de buscar os quadros, acontece um acidente, assim como os filhos. Um acidente envolvendo veículos, carros ali. Ele também acaba morrendo nesse acidente. E aí ele era o chão, era o esteio, era tudo para ela, era por causa dele e em ele que ela se mantinha em pé, se mantinha viva. Quando ele morre, naturalmente ela desaba, né? Ela não suporta, naturalmente não suporta, porque ela ainda não havia se recuperado, ela era absolutamente dependente desse marido. Psiquicamente mesmo, sabe, gente? Ele, quando não tem, né, se a gente falar, brincar das questões de ânimo e ânimos, né, ele literalmente era o ânimos, a maneira como ela se locomovia, interagia com o mundo exterior, que é um aspecto do ânimos envolvendo características do masculino. E ela fazia isso muito, muito intimamente, simbioticamente quase, né? Se não fosse simbiótico, estava caminhando para um movimento simbiótico com este marido, né? Tudo que ela precisava fazer para interagir com o mundo, que ela não dava conta, ela recorria às manifestações, às orientações e às maneiras de ser deste marido. Quando esse marido morre, ela não tem mais como se portar, né, como se locomover e interagir com este mundo exterior.
e regride completamente ao seu estado de depressão. Entra de novo em processo de tratamento, né? E aí ela aceita a recomendação do seu analista para ela registrar em um diário as suas impressões, os seus sentimentos, os seus pensamentos, e é com base nessas escritas no filme, o filme é muito lindo. Com essas escritas no filme a gente passa a saber o que ela está pensando, o que ela está sentindo, quais são as raivas, quais são os incômodos, quais são as dores que ela está ali sofrendo, porque ela está lá registrando e tem lá a narrativa sobre o que está se passando ali naquele escrito. E aí o marido, em paralelo, ele acorda morto, né? Assim como Eurídice, quando a víbora pica lá, ela é automaticamente catapultada para o Hades. Ele também é catapultado para o reino dos mortos. Mas ele acorda no seu céu, né? Ele acorda numa tela de pintura, né? É lindo, gente, assistam. E aí tem lá, as tintas ainda estão meio tão secando ainda, estão molhadas, tal, então é aquela lambanceira. E aí ele acaba encontrando, ele é recebido nessa situação de pós-morte por rostos conhecidos, né, amigos dele que ele, né, conhecia. Então isso acaba fazendo uma facilitação de percepção, de recepção. A princípio ele não tem consciência da própria morte. O filme vai rolando, ele toma consciência da própria morte, fica preocupado com a esposa. Tem toda uma demanda ali, uma dinâmica interessante de conscientização, de adaptação, de começar a iniciar um processo de fato elaborar o luto que ele havia negligenciado em prol de cuidar da esposa. E aí ele se adapta, fica relativamente mais ok ali, e aí ele pede para poder visitar a esposa. Ele fica sabendo que a esposa tá lá triste e tal, ele pede para ir visitar a esposa e levam ele, né? Acompanham ele para se aproximar dela, mas ele é morto, ela não consegue enxergá-lo, e ela tá lá fazendo os registros, né? Sofrendo toda aquela dor. É muito tocante mesmo. E aí ela não consegue enxergá-lo, mas ela sente a presença dele. E ela sofre profundamente, porque naturalmente ela não entende o que está acontecendo, ela não entende por que é que aquela sensação vem diferente naquele momento, e sofre, chora e blasfema, e aquele sofrimento muito doloroso, é muito doloroso assistir aquilo, perceber aquilo, sentir junto ali no filme, é bem legal do ponto de vista do processo humano, sabe, gente? É bonito de ver, é doloroso de ver, mas é bonito de ver o amor. Apesar da dor, existe muito amor ali naquele contexto. E aí ele percebe, né, toda a dor que ele está provocando pela simples presença dele ali, já que ele não consegue interagir ali com ela. E ele toma consciência de que, de novo, né, assim como ele tem a primeira iniciativa de assinar o divórcio, né, e falar, olha, estou indo embora para te poupar, ele faz de novo isso em detrimento ao próprio sentimento, aos próprios desejos, né, aos próprios anseios. Ele mais uma vez se despede dela, dá um beijo na testa dela de novo. Só de eu lembrar eu fico emocionada, e olha que faz um tempo, já faz mais de um ano que eu assisti esse filme de novo. É um filme muito bonito. E se despede dela mais uma vez e volta para o seu céu, né? Absolutamente deprimido agora, né? De fato experimentando toda a dor de luto, né? Que ele ainda não havia experimentado, e da separação de fato, né? Que acontece entre eles. Fica lá por um tempo, né, os amigos tentando reanimá-lo, fazer ele entender algumas coisas, ele ressignificar, aceitar e ressignificar algumas coisas. E aí nesse contexto todo, gente, não vou entrar em detalhes aqui, mas nesse contexto todo, ele começa a ter contato com os filhos e elaborar a própria dor, a perda, a morte de fato dos filhos.
E tem toda uma demanda super bacana, super interessante, que acontece a princípio com a filha, sempre travestida com rostos que não são eles, não são as crianças, não são crianças ali no momento. E depois, lá no final, é que eles se transfiguram e ele consegue enxergar e perceber que, de fato, aquele personagem que está ali falando com ele são os filhos dele, né? E aí, nesse meio tempo, a esposa continua tentando cometer suicídio e, numa dessas tentativas, ela consegue. E ela morre também e ela é tragada pro inferno dos suicidas, que é um cenário que o próprio suicida acaba conjurando ali para ele, de sofrimento, de abatimento. Ele não consegue ver, não consegue raciocinar, ele não consegue ser acessado para conseguir fazer esse caminho de volta, sabe, para a própria consciência. O ego cinge mesmo ali, tem toda uma demanda que a gente já vai falar daqui um pouquinho. Ele recebe a notícia que a esposa cometeu suicídio, que a esposa morreu. E aí, no primeiro momento, ele fica felicíssimo, porque, afinal de contas, ele vai rever a esposa. E aí ele é informado de que não, porque ela cometeu suicídio, ela mesmo conjura, né? Ela mesmo cria um outro ambiente para ela, e ela fica ali aprisionada naquele tempo, naquele espaço, que ela acaba, né, experimentando as dores e as agrulhas dela lá. Ele fica absolutamente inconformado e tenta convencer de todas as maneiras a pessoa, né, tem um amigo que ele conhecia de muito tempo, mais novo que aparece. Ele já quando a pessoa falece, ele já é mais velho, mas ele aparece pro pai, né, pro marido ali, com a transfiguração, com a imagem desse personagem mais novo. E aí depois a gente vai perceber que esse personagem é o filho, né? Que ele acaba se transfigurando ali em determinado momento, que é o filho que está ali acompanhando, assessorando e ajudando de alguma maneira o restabelecimento e adaptação deste pai né, na vida pós-morte. E aí o Robin Williams, que é o ator, eu não lembro o nome dos personagens, o Robin Williams, que também é o ator, convence esse guia, esse cara que fica ali com ele, né, que é o filho, ele até então ainda não sabe, a levá-lo até onde a mulher tá, porque ele vai lá resgatá-la. Aí ele fala, não tem como, né? O suicida ele é blindado, ele fica ali no seu universo e não tem como acessar, a menos que ele queira. E aí ele convence, né, que ele é capaz, porque eles são almas gêmeas, ele tem convicção que se ele for lá, ele vai conseguir acessar e resgatar a esposa desse inferno que ela acaba produzindo para si própria. E aí, assim como Orfeu, que também na hora que Eurídice morre, né, falece, ele tenta de todas as maneiras meios de encontrar onde é que é a entrada dos infernos, porque ele vai lá resgatar a sua esposa. E aí esse mentor que está ali assessorando ele acaba assentindo e vai com ele até os infernos, desce os infernos com ele, assim como Orfeu, para ir lá resgatar a sua amada. E aí é lindo, gente. O filme é um filme antigo, mas ainda é tão poético, as imagens e as maneiras como eles conseguiram fazer essa representação, sabe, das passagens mitológicas e inclusive das passagens descritas e registradas na Divina Comédia, né, pelo Dante Alighieri, que é tocante de vocês assistirem. Mais uma vez eu recomendo que vocês vejam o filme. E aí eles atravessam, vão lá, passam pelas zonas umbralinas, atravessam, vão lá, e é bacana que o Caronte, que é o barqueiro, né, lá na mitologia do Orfeu, chega lá no rio Estige, se eu não me engano, é o rio Estige que é o rio que tem que ser atravessado para entrar no reino de Hades, né, nos infernos. No filme não é um rio de água, sabe? É um rio suspenso.
um barco flutua, é lindo, assim, é muito poético, eu recomendo que vocês vejam. E aí ele acaba convencendo, o barqueiro é escrachado, ele é ácido, sabe? Tem umas colocações muito fortes e não passa a mão na cabeça em nenhum momento, né? Porque é o Caronte que tá ali fazendo o seu trabalho. E aí ele acaba assentindo também e concorda. Não, ele não tem a lira e tal, porque lá no mito o Orfeu começa a tocar e ele consegue atravessar todos os desafios com o Hermes, né? O filho dele que vai nesse caminho todo é o Hermes desse pai, né? Depois, nesse caminho umbralino, ele acaba reconhecendo de fato o filho, e tem várias pegadas, gente. Vejam lá, não vou entrar em tantos detalhes porque já tá ficando longo o filme, o vídeo aqui. E aí ele faz a travessia, né? Até chegar onde essa amada está. E aí esse Caronte vai dando as orientações que ele precisa ter em mente, porque na hora que ele chega lá, ele tem pouquíssimo tempo. Então ele tem a recomendação, na hora que eles chegam, ele tem pouquíssimo tempo. Não porque o inferno é difícil, isso ou aquilo, é justamente porque na hora que uma consciência entra na consciência do outro, que está absolutamente devastada, sem nenhuma conexão, aquela mãe, aquela personagem, ela está absolutamente devastada. Quando uma consciência entra na loucura do outro, existe pouquíssimo tempo para manter o eixo, né, próprio de ego e self, né, da conexão entre ego e self do próprio indivíduo dentro da psique do outro perturbada. O tempo é muito pequeno porque ele vai ser consumido, vai ser colapsado pela loucura do outro. Então é isso que o Caronte explica para ele. É simbólico, tem tantos símbolos que isso ficaríamos aqui horas falando, mas é muito interessante que na hora que ele chega onde está a esposa, eles estão numa espécie de abóboda de catedral, né? Imagina a abóbada de catedral, que é uma coisa, né? Aquele teto gigante com vários gomos, e esse gomo está de ponta cabeça e a casa está ali situada em um daqueles gomos destruídas, sem água, sem luz, né? Com pedaços da casa caindo, né? Com aquela aspecto de abandono e sem nenhuma infraestrutura, sinalizando, obviamente, a total falta de conexão desse ego, dessa psique, dessa mulher com o religioso, com o religare, né? É uma das simbologias que eu coloco aqui no texto, que é uma ótima significação que a gente tem esse processo de fazer a conexão, né? De religare com o divino, independente de religião, sabe, gente? Mas é de religare com o sagrado, né? Que é o que mantém a chama acesa, a dinâmica acesa dentro de cada um de nós. Mesmo que não haja mesmo aqueles que não acreditam numa divindade, não é isso, é a sagralidade, é além, sabe, desse contexto de religiosidade. E aí eu faço um paralelo que eu acho ainda muito peculiar, sabe? Porque essa abóbada de cabeça para baixo, a casa situada ali, é como se de fato essa conexão com o divino, com o sagrado, está de pernas para o ar, literalmente de pernas para o ar. Não há nenhum tipo de conexão, e aí sinalizado e evidenciado justamente por essa casa, sem nenhum tipo de estrutura. A casa é o corpo, né? Esse ego não tem mais nenhum tipo de recurso, né? De subsistência, de conexão com o mundo. É bonito, é muito bonito, e apesar e é o inferno dela. Então, assim, tem aspectos sombrios ali, mas entra uma luz. É uma fotografia de um filme antigo ainda belíssima, linda mesmo, recomendo que vejam. E aí, depois dele ter sido totalmente orientado e avisado, né, e advertido do que o quanto tempo ele pode ficar lá e o que ele pode fazer, o filho, quando ele se despede do filho, porque o filho não pode seguir com ele no barco do Caronte, o filho lembra ele que é para ele falar para a mãe dele, né,
o que ele falou para a mãe quando eles morreram, que é para ela não desistir, tal, que ele estava lá, tal, toda aquela temática, para ele relembrar todo aquele contexto, que tem a ver, inclusive, com o que eles conversaram lá no dia D, né, do não desistir. E aí, que pode ser um vínculo de fazer o despertamento daquela psique perdida. E aí ele entra, vai, né, até a casa, bate, chama lá, encontra a esposa naquele ambiente abandonado, de uma casa abandonada, literalmente de uma casa abandonada. E ela fica ali, e aí ela se surpreende com ele, e aí ele chega falando que ele é o vizinho novo, que ele acabou de se mudar. E aí ele vai lá, começa a estabelecer uma conexão inicial. E aí eles começam a conversar. Ele começa a introduzir, como eu mencionei no comecinho, que ele começa a falar da vida dela, que é dele também, né? Dos filhos, da esposa que sofreu, que os filhos morreram. E aí ela consegue ouvir até um determinado ponto. Acontece uma situação interessantíssima que aparece, ela se assusta, tem um surto ali na hora que eles estão conversando, que ela enxerga uma aranha. Ele olha, não vê aranha nenhuma, mas ele sabe tudo o que está acontecendo, pelo menos ele tem a orientação do filho e do Caronte do filme. E aí ele entra na loucura da mulher, no sentido de achar, de sinalizar que ele também está vendo a aranha. Ele vai lá e ele mata a aranha, recolhe a aranha, leva ela para fora e tudo mais. E aí, nessa conexão, porque ele entra na loucura dela, né? Ele enxerga o que ela está vendo, né? Lembra lá quando ela estava na clínica psiquiátrica, eles não tinham mais essa conexão. Então ele estabelece uma primeira conexão ainda muito tênue, um vínculo ainda muito, muito sutil, muito subliminar. E aí eles avançam um pouquinho mais na conversa. E aí quando ele começa a tocar sobre cadê os seus filhos, né? Quando ele vira para ela e cadê os seus filhos, né? Ela surta de novo, manda ele embora, tal, e aí começa uma dificuldade ali, tem uma conversa linda, gente, dolorosa. É muito bonito ver ele conduzir todo aquele processo consciente de que ele tem ali naquele contexto. E aí ele vê que não vai mais conseguir, ela vai lá pra dentro e tal, e aí ele sai da casa, vai até o Caronte. E aí no primeiro momento a gente pensa que ele desistiu, né? Porque aí tem mais um paralelo com o Orfeu. Para quem não sabe do mito, não viu lá o vídeo, eu falei uns pedacinhos, o mito é maior. Lembra que eu comentei que ele tinha uma única restrição para sair com a Eurídice do Hades, né, que ele poderia seguir com ela, chegar até a superfície, mas que ele teria que ficar na frente, ela atrás, e ele, sobre nenhuma hipótese, ele poderia virar para trás. Quando eles estão chegando na superfície, já é possível ver o clarão lá na boca da cratera. Ele é atravessado por uma dúvida, por uma insegurança avassaladora. Ele acha que talvez os deuses enganaram ele está chegando já ali na superfície e a esposa nem saiu de lá. E aí, nesse afã, sem nenhum tipo de raciocínio lógico, né, pura impulsividade, ele se vira para trás, e na hora que ele se vira para trás, ele é capaz de ver a esposa, e a esposa é tragada de novo para o umbral, e ele perde definitivamente a Eurídice para o umbral, que era a determinação lá dos deuses. E aí ele, desesperado, desce desembalado de novo todo o percurso, algo pelos textos parece que é algo realmente muito longo, muito desafiador, até chegar de novo lá nas margens do Estige. Nesse caminho ele abandona, ele deixa cair a lira, tem todo um contexto lá, gente, dá uma olhada, não vou repetir aqui. E aí ele fica ali tentando convencer o Caronte de levá-lo de novo para lá, para deixar ele tentar resgatar de novo a esposa. Fica ali por um tempo, tal, acaba desistindo,
começa de novo o seu caminho de regresso à superfície. No meio do caminho ele reencontra a Lyra, cata a Lyra e ele segue a vida. Né? Ele não volta com a Lyra para trás. Né? Eu comentei sobre isso lá no vídeo da semana passada, dá uma olhada. Mas o personagem do Robbie Williams, o pai, o marido, ele vai lá falar com Caronte, falando que ele não conseguiu acessar a esposa. E aí o Caronte sabe, né, sabia, ele acaba sendo convencido, mas ninguém acreditava que ele seria capaz de transmutar a condição da esposa. Mas ele era tão obstinado, tão convincente, assim como Orfeu foi, de ir lá e convencer o Hades e a Perséfone de deixar a esposa sair do Hades, que era romper os padrões, né, estruturantes ali do contexto todo da mitologia grega. Ele fala que ele agradece, né, o empenho e a disposição daquele barqueiro de ter levado ele até ali, de ter ajudado, de ter orientado e tudo mais. Manda uma despedida para os filhos, né, manda, sei lá, beijos e abraços, né, para os filhos, que ele fala que ele não vai retornar. Ele, né, no primeiro momento o Caronte pensa que ele está voltando, que é para eles seguirem de volta, né? E aí ele fala que ele não vai voltar, e aí ele decide ficar no inferno suicida da esposa. E aí, que é diferente do Orfeu. Né? Eu achei essa pegada sensacional. Porque eu questiono como é que o Orfeu, depois que ele, né, desce até o Caronte de novo sem a Lyra, não é inútil. O que ele vai fazer lá? Vai chorar só. Mas quando ele volta e encontra a Lyra de novo, ele tá também cingido ali naquele momento. Mas se ele tivesse uma mínima de estrutura, né, um mínimo de coerência, um mínimo de confiança em fazer as mudanças necessárias, ele poderia ter voltado de novo com a Lyra e tentado de novo um movimento ali junto aos deuses, que é o que o personagem do Robbie Williams faz. Ele desiste de si próprio, né? Lá no primeiro momento ele ainda é muito apegado a toda aquela estrutura vinculada àquela mulher, porque ele passa a viver a vida da mulher, ele passa a viver para a mulher. Assim como Orfeu, quando ele faz essa virada para trás para olhar a Eurídice, tem a ver com as questões das direções e tal, que quando a gente se vira para trás é justamente a sinalização, né, e a evidência do apego ao passado, ao que já foi, ao que não é mais, e deixa de seguir né, de viver o presente com olhos e vistas e planejamentos para o futuro. Esse marido, ele vive a nostalgia do amor pregresso, né? E aí não funciona mais, porque ele tem que ficar equilibrando vários pratos para poder manter aquela estrutura, que chega em um determinado momento ele é ceifado também daquele contexto para poder fazer todo mundo crescer, por mais horroroso que seja, gente. E aí ele se despede do Caronte e volta para casa. E aí, gente, deixa eu ler isso aqui porque eu não quero... assumir protagonismo. Eu queria ler, peraí, só um pouquinho, gente. Não vou achar. E aí ele chega de volta lá na casa. Ele se aproxima da esposa e, entre outras coisas, diz que a perdoa. E ela questiona se o perdão é sobre ela ter matado os filhos e o marido. No átimo ela recobra, ela se permite experimentar a realidade, a consciência da realidade. Você percebe que até então no universo do suicida a negação é constante? Nesse momento ela pergunta para ele sobre isso que ele está falando, né? Sobre esse perdão que ele está falando. E aí ele responde sorrindo que não, mas a perdoa por ele ter escolhido o inferno aos céus só para estar junto dela. Ai, gente. E aí eu fico toda emocionada de novo. E aí é muito bonito, né? Tem um monte de coisa escrita aqui, mas nem vou conseguir ler, porque meus olhos já marejaram de novo. Mas é muito bonito, porque neste momento, quando ele
desiste de comandar as dinâmicas do universo, entre a vida e a morte, entre o que pode e o que não pode, entre o que é possível e o que não é, quando ele abre mão do domínio, né, da pseudo segurança de si próprio, né, quando ele se entrega, né, e consciente do que isso vai custar, que é a própria sanidade, ele vai ficar preso na insanidade da esposa. De fato, quando ele está ali, ele se entrega e abre mão. E aí, quando ele faz isso, ele reestabelece o vínculo com essa mulher amada, que é justamente da conexão de viver a dor da perda intensamente e irrestritamente. E quando ele faz essa renúncia de si próprio, né, renúncia de qualquer controle, né, ele consegue fazer a conexão e desperta essa suicida e dissolve aquele universo, aquele novo, né, aquele inferno conjurado pelo movimento do suicida, e são alçados ambos, porque ele já tá, o olho dele no filme, né, ele já entra no breu, assim, sabe, já entra no vago. E aí na hora que ele entra no vago, ela percebe, e ela acorda e consegue salvar o marido nesse contexto. Aí é tão bonito, gente. É lindo mesmo, assistam. E aí aparecem os dois lá no céu dele, daí no caso, que passa a ser deles, né? E aí eles estão ali se restabelecendo, reencontram os filhos, né? Reaproximam os filhos. Tem, obviamente, o negócio não é tão simples assim, mas flui, né? Eles se readaptam ali no contexto e já estão fazendo planos para uma nova reencarne, né? Esse filme, ele é muito... Ele trabalha muito essa questão das reencarnações, né? No orfismo, inclusive, tem essa temática também do karma e tudo mais. Depois vocês dão uma olhada lá, em algum momento eu trago uma ampliação maior sobre o orfismo, não necessariamente o Orfeu. Mas eles estão já ali, né, transbordando felicidade e já fazendo planejamentos para reencarnar de novo. Como almas gêmeas, naturalmente, eles vão se reencontrar, vão se unir, vão construir de novo uma família e tem uma oportunidade de fazer uma nova história, sabe? Que, de novo, reforçando o que eu sempre falo, independente de crenças, né? De reencarnes ou não reencarnes, mas não importa, é hipotético, é simbólico, né? Eles de novo vão constelar uma dinâmica que vai mudar o cenário, vai mudar os personagens, mas o ângulo das circunstâncias, das situações vão de novo, de alguma maneira, se presentificar para fazer o atravessamento diferente do que foi feito pregressamente. Nada do que a gente experimenta é em vão, nada do que a gente experimenta é inútil, supõe-se, né, espera-se e continuamente, à medida que a gente vai ganhando massa crítica, né, estruturante, a gente consegue fazer o atravessamento de desafios, que eu gosto de brincar, né, que é uma espécie de espiral. Nunca no mesmo eixo, é no eixo acima, sabe, é um tom a mais. E à medida que a gente vai fazendo esses movimentos, a gente chega um momento que vai passar por aquele eixo que vai ser imperceptível, né, porque já está elaborado, já não é mais uma questão, já não é mais um ponto a ser assimilado e integrado nas nossas próprias existências. E é isso, gente. O filme acaba aí, é maravilhoso, como sempre. Eu já assisti esse filme algumas vezes, a última vez que eu assisti no ano passado, retrasado, acho que já, para fazer esse artigo. E é maravilhoso, né? Só de eu reler eu já fico emocionada de novo, porque ele tem uma carga poética, sensível, né, de muito amor impregnado nesse contexto todo. E fica aqui minha homenagem, né? Foi na semana passada, foi na segunda-feira, o vídeo está subindo aqui no domingo, mas foi segunda passada. Aqui no Brasil é comemorado o Dia dos Namorados, então fica meu arremate de homenagem aos enamorados de todo o planeta, né? Não só daqui do Brasil, que é comemorado no meio do ano, em outros lugares é em fevereiro, mas não importa, né? Amor é amor, não precisa de tempo e espaço, né? A gente viu aí no filme que pode ser bem amplo, né? E bem dinâmico de modo geral.
Bom, meus amores, é isso. Falei de novo um monte. Ai, Jesus. Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham aguentado ficar aqui. Espero que vocês tenham sido estimulados vivamente a ver esse filme e com um novo olhar, com novas percepções. E olha pra dentro, sabe? Façam as percepções. Não precisa ter tido um relacionamento que houve mortes e tenha todas essas fatalidades. As mortes não necessariamente podem e devem ser encaradas como fatos de fato, como factuais, mas também mortes simbólicas, né? O que é que morre, o que é que tem que ser deixado morto, né? O que é que tem que ser renovado, o que é que tem que ser renascido para poder se desenvolver e ganhar cada vez mais autonomia de evolução interna, né, que a gente chama na psicologia junguiana processo de individuação. Espero que o processo de vocês esteja brilhante e esteja sendo o menos doloroso possível e que a viagem esteja sendo muito estimulante e rica para todo mundo, viu? Um grande beijo para vocês, espero vocês na semana que vem, que eu ainda não sei o que eu vou falar, mas provavelmente vai ser um conto, e aí contos eu consigo falar menos, então vou fazer seguramente na semana que vem um vídeo menor, prometo. Beijo, queridos, muito obrigada, viu? Até a próxima. Vou fechar aqui o Instagram. Tchau, gente. Ok, meus amores, obrigada, viu? Até a próxima. Eu já me despedi, mas eu resolvi voltar, gravar mais um pedacinho e acrescentar a esse vídeo dessa terapia em grupo desta noite, né, dessa nossa gravação, porque quando eu escrevi esse artigo, né, eu fiz um convite, uma homenagem, uma conclamação para o ator Robbie Williams, e eu quero fazer isso aqui novamente. Então, se você ainda está aqui, né, se você chegou até aqui, se você ouviu tudo que a gente conversou ao longo dessa terapia em grupo, se você conhece o filme ou se você não conhece, mas apesar de você ainda não ter assistido esse filme, mas pôde acompanhar e tenha sido tocado pela minha vibração, porque eu acho que dá para perceber, né, o quanto eu gosto desse filme, quanto eu acho esse filme maravilhoso e rico, mas não só este. O Robbie, ele foi uma pessoa iluminada, fez filmes, vários filmes, ele tem personagens, ele conseguiu experimentar e dar vida a personagens icônicos ao longo da sua vida, dessa passagem aqui pela Terra. E sem pormenorizar, o Robbie já é morto, já não está mais com a gente aqui no plano físico, né? Mas sem entrar em maiores devaneios aqui, para não ficar ainda mais longo esse vídeo, eu convido vocês a se juntar a mim, né? Assim como eu fiz lá no artigo, a se juntar a mim e emanar, desejar, encaminhar direcionadamente, em especial, amor, gratidão, coragem, vida, né, para poder se desenvolver e atravessar os desafios que muitas vezes a gente não tem como escapar e acaba tombando, né, diante da vida. Para direcionar especialmente para o ator Robbie Williams, mas especialmente para o ator Robbie Williams, quero reforçar isso, deixar bem claro, que o Robbie Williams, aonde quer que ele esteja, que ele possa receber todo o amor, todo o carinho, toda a admiração que eu e muitas pessoas certamente nutrem por essa pessoa, por esse ser humano que passou por aqui. Mas eu não quero ficar restrita, no artigo eu fiquei restrita a ele, e eu de novo quero reforçar que é em especial para ele, mas que para todos os outros que passaram por coisas similares a que ele experimentou. Que essas pessoas todas, né, que de alguma maneira já não estão mais aqui conosco no plano físico, né, pegando como
a imagem simbólica do filme da esposa que vivia ali naquele seu inferno, né, no seu inferno construído por ela mesma. Então, se outras pessoas estão em condições similares a esta, que essas pessoas consigam receber a nossa atenção, a nossa intenção de melhora, de despertamento, né, de perdão, de auto-perdão e principalmente de amor, que consigam se relembrar, né, desse sentimento, dessa energia, dessa forma de experimentar a vida que é o amor. Quero ir mais além, que além do Robbie Williams, além de outras pessoas que passaram por coisas semelhantes, que este amor, que esta homenagem, que este sentimento que está permeando as nossas mentes nesse momento, que também seja direcionada e encaminhada para as pessoas que estão neste momento aqui no nosso plano físico, ainda vivas, mas pensando, né, como eu ouvi o Juliano Posati falar recentemente num vídeo, com pensamentos suicídicos, que essas pessoas possam ser amparadas, né? Que essas pessoas possam receber também esse acolhimento, este amor, essa coragem de atravessar os desafios da vida, porque não há solução, né, em cometer de fato o suicídio, em abrir mão da vida que nós estamos aqui neste momento. Então que estas pessoas, né, que essas pessoas consigam de alguma maneira receber alguma motivação, algum lampejo de coragem para poder seguir trilhando os desafios e atravessando todos eles. Gente, eu não podia encerrar. Eu demorei para fazer esse adendo de gravação, mas eu achei que era inevitável, sabe? Era indispensável que eu não o fizesse. Então, estou aqui acrescentando. Agradeço vocês que me acompanharam nessa vibração, né? Nessa emanação de amor e de coragem para as pessoas todas, né? E certamente como passa por nós, né? Assim como um conceito reikiano, né? Como passa por nós esse amor, esse acolhimento, né? A gente não fica incólume, então nós também experimentamos esse amor, esse acolhimento, essa segurança, essa motivação. Então apropriem-se delas também, viu? Um super beijo, de verdade. Estou encerrando o vídeo agora. Tchau.